meditação na prática, falando sobre o porquê de orar a Deus em todo o tempo, qual a importância e como é o funcionamento da oração diante do Senhor nosso Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras Sagradas a respeito da oração em 1 Reis capítulo 8 e hoje nós estamos no verso de número 54. Estamos meditando naquilo que Deus trouxe através da sabedoria dada a Salomão sobre como que funcionam as respostas de oração que Deus nos faz, ok? Graças a Deus por isso. A indagar, teu coração duvidar, essa é a pergunta de Deus aos filhos seus, que anda contigo, que é o teu fiel abrigo, que te guia no caminho. Quem é este teu amigo? Quem que é, né? Aquele que nos acompanha com toda a palavra, todo o tempo da nossa vida. Em batalha estás, quem pôs-te para o caminho continuar. Graças a Deus. Está por vir. Quando a morte perto está, Jeová, Jeová, Deus presente e conosco está. Jeová, Jeová, e conosco está. O Senhor está presente, o Senhor está com você. Ele está esperando você tomar as suas decisões necessárias, ok? Graças a Deus por isso. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 8, 55, diz assim, ó. Pôs-se em pé, 54, perdão. Acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, levantou-se de diante do altar do Senhor. Olha que maravilha! E tem muitas coisas lindas aqui para nós vermos sobre a vida de oração e o dever de oração nosso diante de Deus. Primeiro ele fala sobre estar diante do altar. Salomão estava diante do altar. O que significa isso? Ele, como homem, chefe, cabeça, sacerdote espiritual, embora que ele não seria um sacerdote, mas ele era um rei, ele tinha o Espírito de Deus e ele foi posto para conduzir o povo, certo? Ele não tinha o título de sacerdote no templo, mas ele era um referencial que direcionava o povo diante de Deus e com o Espírito de Deus. Então ele cuidava também uma parte de direcionamento para o espírito do povo ser realmente colocado na definição correta diante de Deus. Independente do que Salomão era como rei, como cabeça, como chefe espiritual, Salomão vivia diante do altar. O que significa esse viver diante do altar na presença de Deus? Viver diante do altar na presença de Deus significa uma vida que o comprometimento é com Deus, não é com outro. O maior comprometimento que você tem na sua vida é com Deus. O que Deus mandou você fazer, o que Deus mandou você cuidar, aonde era para você estar. Diante daquilo que Deus pensa, que Deus quis, que Deus quer, que Deus falou. Não é diante do que precisa, diante do que os outros falaram, diante do que você acha. Não, é para estar no lugar que Deus mandou. E Salomão estava diante do altar do Senhor, face a face, conversando com Deus sobre o povo e respondendo com Deus a respeito do povo. Às vezes a gente procura ideia de outros, o que os outros acham, o que eu vou fazer e agora como é que eu vou resolver. E de verdade é diante do altar de Deus. É diante do altar de Deus que o homem deve estar. Não é diante dos lugares destrutivos, ambientes destrutivos, não. Ele tem que estar diante do altar. Então, acabou Salomão de fazer a oração. Onde ele estava orando? Ele estava orando diante do Senhor, da face em face com o Senhor, de joelhos
E aqui fala, e com as mãos estendidas. Nós vamos reaver essa parte depois, no finalzinho que concluímos esse capítulo. Vamos voltar no início e ver que Salomão fez a primeira fase da oração. Nós vamos estudar depois, que é a total reverência a Deus, estar de mãos estendidas, mostrando para Deus: estou contigo, estou aqui, sou teu, eu faço o que o Senhor quer, eu estou ligado face a face com o Senhor. E dizendo para Deus: minhas mãos são tuas. O que significa quando a gente está com as mãos estendidas para Deus, dizendo minhas mãos são tuas? Quer dizer, fala que eu me movimento. As minhas mãos é para agir, é para se movimentar, é para ter ação, é para ter atitude. Então aqui diz a palavra que Salomão estava totalmente diante do altar, devocionado no altar, face a face com Deus. E quando ele termina com as mãos estendidas, ou seja, dispondo a sua movimentação para Deus. Eu me movimento se tu queres, quando tu queres, na hora que tu queres e naquilo que tu queres. Pode falar que as minhas mãos estão aqui. Interessante, né? E depois disso, diz a palavra que então Salomão levantou-se diante de Deus. E aqui é outra questão que nós temos que entender na oração. Primeiro, nós vamos para a oração e a gente vai ter que se movimentar. Deus nunca, quando a gente está orando, clamando, vai ficar inerte de agir. Ele vai agir e vai pôr uma parte para nós agirmos. Então nós temos que ir dispostos a agir. Se a gente for em oração e não quiser resultado, né? Orei, mas deixa Deus, deixa lá, deixa quieto o assunto. Nós nunca nos preocupamos realmente com o resultado. De nada adianta orar, de nada adianta buscar, de nada adianta ter propósito diante de Deus. Se nós estamos diante de Deus é porque as nossas mãos vão obrar. Significa que a parte física ela vai se mexer, ela vai se movimentar, ela vai agir por um cuidado que ela precisa. Independente de qual seja o que Deus orientar, ela vai obedecer a Deus, mas ela vai agir para ter cuidado com ela. Ela não vai deixar de agir para ter cuidado com ela. Então nós vamos para a oração, para ação. Se a gente quer orar para não fazer nada, nem precisa orar, nem precisa falar de Deus, nem precisa dizer que serve a Deus, porque se a gente não quer agir, Deus trabalha em sociedade. Então nós temos que ir com as mãos dispostas, estendidas, ou seja, com a nossa movimentação física à disposição de Deus para nós agirmos em terra física, ambiente físico, ambiente material. Né? Aí depois disso, diz a palavra aqui que o Senhor Deus nos quer diante do altar dele face a face, ou seja, acordo por acordo em oração, definição com ele. Senhor, eu quero fazer assim, Senhor, eu vou fazer essa parte, Senhor, glorifica o teu nome. Observar se nós não estamos fazendo fora da palavra, se está andando na palavra, escolhendo a palavra em primeiro lugar, escolhendo a Deus em primeiro lugar, eu vou agir, ponto. Eu vou cuidar do que eu preciso cuidar. E depois de estar concordando com Deus em oração face a face, diz aqui a palavra do Senhor. E então Salomão se levantou diante do Senhor. O que significa isso? Salomão definiu, orou, ficou de pé e não foi diante dos homens, foi diante de Deus. O que significa estar de pé diante de Deus? É dizer para Deus: eu vou me levantar e vou fazer. A aliança que o Senhor fez comigo aqui, né? Fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Deus que está no céu, teu Pai, que Ele te ouvirá. Pois eu orei, eu pedi, agora eu vou agir e vou me cuidar. Eu vou tomar a atitude de ação. Estou concordando contigo e me levantando. Levantando para quem levanta não é para deitar. Quem se levanta é para andar, é para agir, ir e fazer. Então, quando se levanta diante de Deus, se decide, significa decidir-se diante de Deus por um propósito firmado, uma meta fixa, firme e não alterá-la. Estou me levantando diante do Senhor e tomando esta atitude, esta decisão. Orei,
analisei, defini com o Senhor, busquei a sua palavra, defini a palavra dele. Então agora eu vou cuidar do que eu preciso cuidar, porque Deus me deu uma vida, eu preciso cuidar da minha vida. E aí o indivíduo levanta-se diante do Senhor Deus. Significa comprometer-se a um projeto com Deus. Comprometer-se a uma meta de cuidado com Deus. Comprometer-se em aliançar-se com Deus para zelar daquilo que Deus deu. A primeira coisa que Deus deu, a vida, a base da vida, a estrutura da vida. Quando nós nos levantamos com uma aliança com Deus, é igual Salomão, terminou de orar com as mãos, movimentação disposta para ele. No que o Senhor mandar, vou me movimentar. E depois se levantou diante de Deus, no altar, permanecendo na presença santa, querendo viver uma vida santa diante de Deus. Quando Salomão faz isso, ele então está cumprindo os propósitos de Deus da oração e como se diz, a coerência da aliança com Deus. Deus tem uma parte e nós temos outra parte. Deus faz uma parte e nós fazemos outra parte. E se nós não fizermos, não temos nada. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Como cabeça daquilo que Deus nos pôs por cabeça. Nós somos cabeça do que Deus nos pôs por cabeça. Se a gente não é cabeça daquilo, nós não somos. Aí a gente aqui vai cuidar daquilo que pertence a nós. E procurar pessoas que sabem cuidar daquilo que pertence. Porque se as pessoas não sabem cuidar, nós não podemos nos aliançar a quem não sabe cuidar. Na origem. Trina. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será, por tua palavra, Senhor. E neste dia nos fala sobre, temos na oração, a verdadeira aliança diante de ti, daquilo que concluímos, que definimos, que organizamos, que orientamos, que nos dispomos com as nossas mãos, dizendo para ti que o nosso corpo e toda a nossa movimentação é tua e está pronta para agir quando o Senhor quer. Por isso que oramos e nos movimentamos e levantamos nossas mãos para ti, porque as nossas obras são tuas. E as nossas obras não podem escolher coisa que nos destrói, coisa que nos definha, coisa, Senhor, que não nos cuida e não se importa em nos cuidar. Nós precisamos escolher, Senhor, aquilo que vem zelar, aquilo que vem realmente amparar, aquilo que vem nos abraçar de verdade. Pai, nós pedimos pelo poder do Teu nome, Senhor, que o Senhor envie o poder da Tua palavra e nos ajude a cada dia a dispor a nossa movimentação diante de Ti. Dispor, Senhor, também, ó Pai, a nossa vida de dedicação no altar da Tua presença, na santidade diante de Ti, na inteireza de vida do Teu estilo. E também, Senhor, que nós possamos não só estar de face a face diante de Ti, mas também, Senhor, vivendo uma vida onde estamos de pé no Teu altar diante do Senhor, nos levantar no propósito que o Senhor nos deu, no projeto que o Senhor nos deu, na palavra que o Senhor nos deu, na direção que o Senhor nos deu, no chamado que o Senhor nos deu, na missão que o Senhor nos deu, no destino que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Ajuda-nos a levantar com todo o Teu poder e toda a autoridade Tua, Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra, na região trina, Senhor, espiritual, emocional e física, dentro e fora de todo o universo, pelo poder da palavra. Nós desfazemos todo mal, tudo que não provém de Ti, tudo que não provém da Tua verdade, da Tua essência, da Tua palavra, do Teu efeito. Nós repreendemos tudo que não provém de Ti e declaramos fora em nome de Jesus pelo poder da palavra. Quebramos todo efeito contrário, todo espírito contrário das trevas, tudo que não provém da Tua verdade, nós desfazemos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, declaramos fora em nome de Jesus pelo poder da palavra. Seja, Senhor, a Tua voz, o cuidado que nós precisamos e que pertence à nossa parte de realizar, que nós não venhamos deixar um segundo mais atrás, Senhor, mas que nós venhamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, pelo poder do Teu nome, Pai, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos, graças a Deus. Senhor de Israel, alma vilã, Jeová, Jeová, Deus presente.
presente conosco está. Jeová, Jeová, Deus presente conosco está. Jesus está presente na sua vida? Jesus está com você? Jeová, o Deus presente, o Deus real, ok? 2 de junho, Cristo o Senhor, falando mais uma vez sobre o senhorio da palavra de Deus. Que nós somos dispostos a obedecer o senhorio da palavra de Deus. Colossenses 3, 23 e 24 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Veja, todo o coração implica a obra física. Às vezes a gente tem a intenção, a vida espiritual, mas a obra física a gente não age na defesa, certo? No cuidado pleno inteiro. Quando Jesus se tornar o Senhor, Ele vai querer dar seu parecer a respeito do tipo de livros que você lê, das diversões que você gosta, do modo de conduzir seu corpo físico. Se Jesus é o seu Senhor, Ele vai lhe dizer a respeito da sua vida financeira, sobre como você ganha seu dinheiro, sobre como você gasta seu dinheiro. Se Jesus é o Senhor da sua vida, Ele vai lhe dizer a respeito do seu casamento, dos seus filhos, do seu lar. Ele vai querer orientá-lo no tocante à sua vocação na vida e quanto ao lugar onde você irá morar. Sim, Jesus vai querer estar em todas as áreas da sua vida. Olha, se Ele for seu Senhor. Aceitar Jesus como Salvador, tá certo. Jesus morreu por toda a humanidade. Você é humano, Jesus morreu por você. Agora, como Senhor, organizador da sua vida, você tem que entrar dentro do projeto de plano, né? A planta da casa, da vida, da geografia, do ser humano comum, origem natural, pura, original, plena, inteira. Porque Jesus vai querer estar em todas as áreas da sua vida. Eu quero que Ele seja o meu Senhor e você não quer também? É isso que torna bem-aventurada uma vida cristã. O senhorio de Cristo livra a vida da sua fraqueza, da sua fragilidade, da sua orientação humana. O senhorio de Cristo transporta a vida para fora da dimensão natural e para dentro da dimensão sobrenatural da palavra de Deus. Confissão: Senhor Jesus, quero que a Tua vontade seja feita em todas as áreas da minha vida. Quero que Tu governes todas as áreas da minha vida. Que orientes os livros que leio, as minhas diversões, meu convívio, meu casamento, meu lar, minhas finanças, de maneira como eu gasto o meu tempo. Glória a Deus por isso. E é interessante porque nós temos que condicionar todas as qualidades do que nós vivemos, assistimos e tudo mais com as qualidades do reino. Quando nós ajuntamos essas qualidades dentro do que está dentro da qualidade do reino de Deus, nós estamos em tudo. Ao ouvirmos, ao escutarmos, ao cantarmos, ao falarmos, ao reagirmos, tudo reforçando as essências de Deus dentro em nós. Então a gente tem que filtrar muito tudo que a gente vai pôr dentro do nosso ambiente, do nosso convívio, do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa conversa, das nossas amizades, de tudo, porque isso tem que ser condicionado dentro da qualidade do reino. Para que todas as células nossas, além de estar dentro do processo de transformação, elas estejam condicionadas ao efeito do reino de Deus e da palavra de Deus em nós. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos então ao nosso dia, as datas comemorativas de hoje. Diz aqui, Dia da Independência da Bahia. Que interessante. Dia do Bombeiro Brasileiro. Dia Nacional do Hospital novamente. Dia Internacional do Esportista. Dia do Engenheiro Militar. Dia Nacional do Chefe de Cozinha. Que interessante. Vamos orar? Pedir que o Senhor venha abençoar todos os profissionais também, ok? Nós temos os avisos, temos toda terça-feira a nossa live, às 20 horas.
Você tem o link na descrição do vídeo. Temos palavra também profética, Bíblia Online, no nosso canal. Velho e Novo Testamento, falando sobre os cuidados de Deus com a humanidade, tanto na parte das orientações básicas da humanidade no Velho Testamento e a parte profética no Novo Testamento. Nós vamos então, neste momento, fazer uma oração pelos profissionais e encerrar nesta hora. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, que mora ali no estado da Bahia. Oramos também pelos bombeiros brasileiros. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão trabalhando nos hospitais do nosso Brasil. Oramos, Pai, por aqueles que são esportistas, Senhor, pedindo saúde, renovo, vida. Oramos pelos engenheiros militares. Oramos também, Senhor, pelo Dia Nacional do Chefe de Cozinha, aqueles que preparam os alimentos. Guarda, Senhor, a nossa nação, que possa sempre ter o alimento às mesas, aqueles que estão famintos, alcança pelo poder do Teu nome. Senhor, abençoa aqueles que estão nos hospitais, dá saúde, dá, Senhor, discernimento, sabedoria, entendimento, aqueles que salvam vidas, Pai, os bombeiros, todo o departamento de bombeiro, guarda, Senhor, livra, protege, Senhor, dá sabedoria e entendimento, Jesus. Nós pedimos uma bênção especial para o estado da Bahia. Senhor, traz a salvação sempre mais, pelo poder do Teu nome e do efeito da Tua palavra. Guarda os esportistas, Senhor, traz a eles vigor e saúde, Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será hoje e para sempre. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor te abençoe, te fortaleça sempre mais. Forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente e por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!